Oi, turma. Vamos para o segundo tempo de aula, hein? Não consegui terminar no primeiro tempo, agora vamos para o segundo. Continuando lá sobre potência de potência. O que representa a expressão o cubo de 5 elevado ao quadrado? Então, nós temos aqui cubo de 5 elevado ao quadrado. Então, o que está sendo ordenado nesse caso é que 5 ao quadrado, que é base, que está entre parênteses, seja elevado ao cubo. Vamos aqui, ó, 5 elevado ao quadrado, ele elevado ao cubo. Então, significa que essa base, que é 5 elevado ao quadrado, ela vai aparecer 3 vezes, está ordenando aqui. Só que em forma de fator, 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Eu analiso aqui, eu tenho um produto, e todas as bases são iguais, são 5. Se eu tenho um produto de bases iguais, o que eu devo fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Qual é o primeiro expoente? 2, está aqui. Segundo expoente, 2, também está aqui. Terceiro expoente, 2, também está aqui. Quanto é 2 mais 2 mais 2? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, eu vou repetir a base e o novo expoente será 6. Verifique que aqui, nós demos uma volta, não é? Eu tenho uma forma mais prática e mais rápida para resolver isso aqui. Ou seja, quando eu tenho aqui uma potência, potência está entre parênteses, uma potência de potência, basta eu fazer o quê? Repetir a base, essa base daqui, e multiplicar os expoentes. Quem são os expoentes? 2, e o outro expoente é 3. Quanto é 2 vezes 3? 3, 6. Chegamos bem mais rápido ao resultado. Primeiro, demos uma volta, chegamos a 5 elevado à sexta potência. O segundo foi bem mais rápido, aplicando a propriedade. Próximo, potência de um produto. Qual é o significado da expressão o cubo de 2 vezes 5? Cubo significa que a base ela vai se repetir 3 vezes como fator. Quem é a base? 2 vezes 5. Professora, posso resolver isso aqui de uma vez e depois elevar ao cubo? Nós faremos de forma gradual para que você compreenda a propriedade, tá? Então, nós temos aqui, base é 2 vezes 5. Essa base vai aparecer 3 vezes como fator. Então, vai ficar entre parênteses 2 vezes 5, referente a esse aqui, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. Retirando parênteses, 2 vezes 5, que é esse, vezes 2 vezes 5, que é esse, vezes 2 vezes 5, que é esse. Agora, eu vou organizar, vou colocar todos os fatores 2 juntinhos e todos os fatores 5 também juntinhos. O 2 como fator aparece quantas vezes? 3. Então, aqui, quem se repete é o 2. Quantas vezes? 3. Então, é 2 elevado ao cubo. Aqui eu tenho o fator 5 se repetindo também 3 vezes. Então, é 5 elevado ao cubo. O resultado vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Assim, 2 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo, é igual a 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Para elevar um produto a um expoente, produto é isso aqui, Você elevar isso aqui a um expoente, elevamos cada fator que compõe esse expoente. Cada fator, quem é? O que está aqui, Esse é um fator que é 2, 2 elevado ao cubo, e 5 elevado ao cubo. Próxima página. Na próxima página, nós temos propriedades das potências no conjunto dos números racionais. Então, vimos o conjunto dos números inteiros, vimos as potências no conjunto dos números naturais. Agora, nós vamos ver essas propriedades no conjunto dos números racionais. Lembrando que no conjunto dos números racionais, eu tenho frações e tenho números decimais.
As propriedades que vimos não valem somente para bases naturais e expoentes naturais. Elas valem também para as bases e expoentes racionais, aplicando as propriedades das potências, podemos economizar cálculos, ou seja, a gente não vai prolongar tanto, a gente vai otimizar o tempo, aplicando aí as propriedades. Vamos ver exemplos. Então, vamos lembrar aí exemplos. Qual é o resultado do quadrado de menos 2 e da quinta potência negativa de menos 2? Então, eu tenho aqui, ó, entre eles existe uma operação. Que operação é essa? Produto. Então, se eu tenho potências, eu tenho que verificar aqui, ó, se as bases são iguais, porque aqui eu tenho um produto entre elas. As bases são iguais? Sim. Qual é o valor dessas bases iguais? Menos 2. Pela propriedade, o que nós faremos aqui? Ó? Se as bases são iguais, eu vou repetir a base. Se aqui eu tenho um produto de potência, então eu vou somar os expoentes. Primeiro expoente é 2, está aqui. O segundo expoente é menos 5, então vai ficar 2 mais o outro expoente, que é menos 5. Salientando que, quando eu tenho um expoente negativo, é necessário que eu use parênteses, tá? Então, aqui, repeti a base menos 2, agora eu faço aqui. Quanto que é 2 mais menos 5? 2 mais menos 5 é menos 3. Então, eu obtive aqui, ó, um expoente negativo. Se eu obtive um expoente negativo, segundo o que nós já estudamos, é necessário fazer o quê? Resolver. Eu tenho que transformar esse expoente. Eu preciso que ele se torne aqui, ó, positivo. Para que ele se torne positivo, o que eu tenho que fazer com a base? Inverter. Eu não vou mudar o sinal da base. Eu vou inverter o valor. Se é 2, ó, vai ficar aqui. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é meio. Né? Lembra que sobre todo número existe um denominador 1, né? Para que ele se torne, para que ele apareça como racional, quando ele não tem um número aqui, ó, explícito, significa que é 1. Então, o inverso de 2 é 1 meio. Verifique que o sinal permaneceu. Se eu fiz o inverso da base, logo, o que aconteceu com o expoente? Mudou o sinal. Era negativo, passou a ser positivo. Eu tenho uma base negativa, que é menos meio, e um expoente ímpar. Então, eu sei que o resultado vai ser negativo. Então, está aqui, ó. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Agora, eu vou elevar o denominador e o numerador ao cubo. Quanto é 1 elevado ao cubo? 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Tá aqui. Em seguida, 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho aí menos 1/8 como resultado desse produto de potências de bases iguais. Conservamos a base e somamos expoentes. Lembramos que se o expoente é negativo, olha aqui, ó, o expoente é negativo, devemos inverter a base. Por fim, como a base é negativa, ou seja, isso aqui é negativo, o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Na próxima aula, nós veremos aqui o cálculo, ó, de divisão, ou seja, de quociente de bases iguais, sendo que essas bases aqui, ó, nesse caso, nesse exemplo, são frações. Até a próxima, gente!